vamos compartilhar uma palavra em conjunto. Então, não sei bem como que vai ser, mas vai ser bênção, amém? Vocês nos ajudem aí e tal, que acho que vai dar tudo certo. Amém? Então, né, quando eu falar amém, diga amém, para dar uma animada no pregador e tal. Glória a Deus. Eu gostaria de compartilhar uma palavra que fala de crescimento. E ela está retratada aqui em... Opa, o pastor mexeu na minha Bíblia. Que versículo que é? Não sei mais nada. Estou no índice. Meu Deus. Efésios 4. A partir do versículo 11, diz assim: E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, o varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulentamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado, pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Amém? Então baixe um minutinho sua cabeça. Pai, em nome de Jesus, vamos clamar ao Pai. Pai, em nome de Jesus, eu clamo, Pai, que essa seja uma noite, Pai, onde o Senhor nos traga entendimento, Pai, que o Senhor nos traga discernimento, Pai. Ou, Pai, que aquela espada de 2 gumes que João viu nas mãos do Senhor Jesus, quando teve aquela visão, que essa espada possa penetrar nessa noite na nossa alma, no nosso espírito, e trazer uma divisão, e que nós possamos compreender efetivamente aquilo que o Senhor quer nos falar, e que isso possa gerar frutos permanentes, frutos que se multiplicarão na nossa vida, na vida de cada um de nós, na nossa casa, na nossa família, no nosso ministério, em cada área em que atuamos, Pai. Faz isso, Senhor, Pai, para que o Senhor seja glorificado a todo instante, em nome de Jesus. Amém. Queridos, a Bíblia, nesse texto, ela nos chama a um desafio, que é o crescimento, que é a maturidade, que é alcançarmos a estatura de Jesus, que é o padrão. Jesus é o padrão, então a Bíblia fala que nós devemos andar nessa direção para atingirmos esse padrão de perfeição. Como que Jesus é perfeito? Jesus veio à terra, ele sendo Deus, veio à terra em forma de homem, e aqui na terra passou todo tipo de provação, e foi aprovado. Jesus foi ignorado, Jesus foi humilhado, Jesus na sua terra, nem o que ele falava, as pessoas davam ouvidos a ele. Jesus passou por processos na terra, de humilhação, depois, mais para frente, no processo de crucificação, todo o nível de vergonha e de exposição. Jesus passou por todo o tipo de ataque e foi aprovado. Então ele é o nosso alvo, a estatura dele, a postura dele, a maneira dele proceder, a maneira de ele agir, a maneira dele se manifestar, as verdades que ele veio trazer, a revelação sobre o Pai. Ele é o nosso alvo, ele é o nosso
é aquilo que nós devemos buscar pessoalmente como padrão de crescimento. Mas quando Jesus também fala sobre ele mesmo, que ele é humilde de coração e manso. Então a Bíblia fala que essas são características que nós temos que buscar exercitar na nossa personalidade, para que nós possamos parecer com Jesus. Amém? Também ele fala que é para nós nos espelharmos nele e buscar todo o conhecimento da verdade, porque é a verdade que vai nos libertar das prisões, das cadeias, daquilo que nos faz distanciarmos do padrão que é Jesus. Amém, queridos? Falando em crescimento, o crescimento ele tem tem pelo menos 4 áreas de crescimento do ser humano que precisam ser bem desenvolvidas. Então nós temos prioritariamente a área física, né? Então nós nascemos ali criança, e quando nós somos criança, nós temos muitas dependências e maneiras de manifestar que são próprias daquela idade de criança. Depois, quando nós, crescendo fisicamente, chegamos a ser criança, nós temos que abrir mão de algumas atitudes que nós tínhamos, de alguns procedimentos que nós tínhamos quando bebê. Depois, quando nós nos tornamos adolescentes, nós precisamos necessariamente, vou falar desse lado aqui que concentra a maior parte, né, de adolescentes e jovens. Quando nós chegamos na adolescência, nós precisamos abrir mão de algumas atitudes que eram inerentes à época que nós éramos crianças. Então nós vimos aqui, agora há pouco, enquanto adorávamos, algumas crianças que vieram aqui na frente, pularam, se jogaram no chão, tentaram subir no púlpito e tal. Alguém ficou chateado com isso? Alguém achou isso um problema? Claro que não, porque é inerente à idade deles fazer esse tipo de coisa, né? Mas agora, se viesse o pastor Eliseu aqui, que já é um ancião nosso aqui, né, um ancião no bom sentido, sábio, capacitado, provado em toda a palavra, né? Agora, se o pastor Eliseu chegasse aqui durante o culto e começasse a se jogar no chão, querer subir no púlpito, pular daqui para lá, ia parecer uma atitude normal? Ai. Tá bom. Então, irmãos, em cada fase da nossa vida, nós precisamos ir abrindo mão, deixando para trás coisas que não são mais desta fase nova que nós estamos vivenciando. Então, estamos falando o quê? Do crescimento natural. Também temos o crescimento intelectual, né? Então, quando nós começamos a aprender, nós começamos a ter maior liberdade, na medida que no nosso crescimento físico, também no nosso crescimento intelectual, que vai acompanhando o crescimento físico. Com 4, 5 anos, a gente já vai lá para a creche, já começa a interagir com outras pessoas, as profs já começam a ensinar. Mas um pai largaria uma criança para andar na rua ou para atravessar uma rua sem ter plena convicção que ela entendeu que ela precisa parar ali na calçada e olhar para todos os lados? Algum pai soltaria alguma criança para atravessar a rua sem ter esse entendimento? Então, por que assim procedemos como pais? Porque é necessário que que a criança tenha o entendimento de que, se ela não observar esses valores de olhar, de conferir se está vindo algum carro, ela pode ser atropelada, sofrer graves consequências físicas e, quem sabe, até perder a sua vida. Então, nós vamos percebendo que, conforme o nosso compromisso vai aumentando, a nossa responsabilidade também vai aumentando. Então, quando falamos em crescimento, vale a pena a gente reforçar que crescimento tem a ver com responsabilidade. Porque se eu não for adquirindo responsabilidades, eu posso me quebrar literalmente.
Amém? Mas também eu posso... vou falar de outra área, depois eu volto nisso. Também temos o crescimento emocional, que é muito importante nós desenvolvermos um crescimento emocional saudável. Mas muitas vezes nós passamos por situações na nossa vida, situações de dificuldade, de privações, de falta de coisas necessárias, até para o nosso próprio desenvolvimento. Às vezes fomos sujeitos a traumas, a abusos, e essas situações foram causando deformidades ou impediram que tivéssemos um crescimento emocional saudável, um crescimento emocional compatível com a idade que temos e com as coisas e com as responsabilidades que nos envolvemos no decorrer da nossa vida. Muitas situações, como às vezes uma família disfuncional, às vezes um pai que foi ausente, um rigor excessivo. Então são múltiplos fatores que acontecem na nossa existência que vão atrofiando o nosso crescimento emocional. E a outra área que eu gostaria de falar, que é uma outra área de crescimento também, é a área espiritual. Então, a área espiritual, que é essa que nós nos baseamos no princípio, onde Jesus é o varão perfeito, é aquele a quem nós devemos nos espelhar, está falando o quê? Que nós precisamos nos esmerar no nosso crescimento espiritual. Nós não devemos ser acomodados e ignorar a palavra, ignorar a verdade. Nós precisamos nos esmerar no conhecimento da palavra, nós precisamos provar da palavra e praticar a palavra, porque aquele que somente ouve a palavra e não pratica a palavra é a mesma coisa que nada, ele só vai engordar a sua cabeça, o seu conhecimento. Então, ele pode saber tudo de Bíblia, mas ele não sabe nada de prática, de vivência cristã. Então, conhecimento sem prática é a mesma coisa que nada. É uma condenação, porque você sabe que está errado e não faz o que é certo. Então, queridos, o desafio nosso como cristãos sempre é andarmos em maturidade, em conhecimento. Quantas pessoas eu posso imaginar aqui que Deus já falou, já deu direção, já disse, olha, eu vou te usar, eu vou fazer, através de você muitas pessoas vão ser ganhos, através dessa geração que está andando na palavra, nos princípios, o Senhor vai alcançar gerações de jovens, de adolescentes que estão perdidos. Amém, glória a Deus, é isso mesmo. Mas o que você está fazendo para atingir essa estatura, para poder tocar essa geração? O Senhor fala para cada um de nós que do jeito que nós somos e na situação que nós nos encontramos, não serve para aquilo que o Senhor quer fazer. Vocês já imaginaram, irmãos, que se o Espírito Santo que o Senhor nos enviou para nos ajudar nesse trabalho de crescimento, para nos direcionar, para nos conduzir, se o Espírito Santo resolve fazer algo extraordinário e amanhã chega aqui nessa igreja 500 pessoas novas, aí nós vamos perguntar, cadê os chamados? Cadê aqueles que o Senhor falou que iriam cuidar de multidões, onde eles estão? Estão enredados nas suas dificuldades, nos seus limites, nas suas incapacidades? Eles não estão se esmerando para vencê-las, para superá-las, para romper? Quantas pessoas, por causa do pecado, estão desistindo de tudo? Estão desistindo da célula, estão desistindo da igreja, estão desistindo da família, estão desistindo de tudo. Quando o Senhor fala que o pecado ele deve vir à tona, ele precisa ser confessado, ele precisa ser arrependido. E aí o Senhor fala, depois que você passar por esse processo, aonde abundou o pecado vai superabundar a graça de Deus. Ali eu vou agir, eu vou fazer acontecer. A promessa está lançada. É o que eu vou fazer com a minha realidade de vida.
E a mesma coisa com as outras áreas. Na área emocional, se eu tenho limites, se eu tenho situações que me prendem ainda, sofro com a ausência do meu pai, sofro com abusos que sofri, com privações que passei, o Senhor já deu toda a condição de, na cruz, isso tudo ser redimido, e eu deixar isso para trás e avançar rumo ao alvo que me está proposto. Amém, irmãos? Quando eu estou falando disso, eu estou falando de excessos emocionais, estou falando de carências, estou falando de medos, estou falando de estruturas de pensamento. Paulo, nos evangelhos, nas cartas que ele escreveu, a maior parte do tempo, ele estava alinhando o povo que estava seguindo outro tipo de doutrina, que estava seguindo heresia, que estava seguindo vãs filosofias, que estavam brigando se tinha que circuncisar ou não tinha que circuncisar, um monte de confusão. Então, mas uma igreja que cresce é uma igreja que alinha, que afina, que aonde o pensamento é um só, o alvo é um só, cada um abrindo mão do seu próprio argumento para atingirmos um alvo em comum. Porque se nós ficarmos nos digladiando aqui, não, melhor é os que sentam do lado esquerdo. Os do lado esquerdo são mais inteligentes que os do lado direito, porque os do lado esquerdo não sei... Entende, irmãos? Isso não vai levar a nada. Isso é criancice, isso é imaturidade. E o Senhor quer nos levar a níveis de maturidade em todas essas áreas, para que nós sejamos maduros, para que sejamos fortes, para que sejamos curados, sarados, transformados. Quando estou falando nisso, eu estou falando de crenças limitadoras, de pensamentos, de estruturas que nos limitam, que limitam a nossa ação. Quando eu estou falando nisso, eu estou falando de traumas por perdas. Às vezes passamos anos sofrendo por perdas. Falando nisso, eu estou falando de romper com preguiça, de romper com comodismo. Eu não vou estudar, eu não vou na escola, eu não quero mais fazer isso, eu não quero mais fazer aquilo. Tá bom ficar aqui, tá bom aqui nesse conforto, acho que eu já conquistei o suficiente, eu já tenho a minha célulazinha aqui, eu não quero nem que venham novos. Queridos, nós não podemos nos conformar com isso, não é esse o projeto de Deus. Deus não nos chamou... Deus nos chamou para o confronto e não para o conforto, irmãos. Quando eu estou falando dessas coisas, estou falando também da ignorância. O Senhor fala que nós não devemos nos manter ignorantes acerca da verdade. Nós devemos ser conhecedores da verdade, porque é ela que vai nos transformar e vai transformar aqueles que estão à nossa volta. Estou falando de conduta, de romper com condutas ilícitas, estou falando de romper com o pecado, estou falando de deixar tudo isso para trás, todo o mal que nos assedia. A palavra já fala que o inimigo vai estar ao nosso derredor, tentando argumentar para nos tirar do propósito. O Senhor já nos alertou disso tudo, irmãos. Então nós não devemos ser nécios e ficar caindo na conversinha do inimigo. O diabo não vai aparecer na tua frente, chifrudo e rabudo, e dizer, eu vim te pegar. Ele vai aparecer com vãs sutilezas, ele vai aparecer com prazeres, ele vai aparecer te oferecendo coisa boa. E se você não for hábil na palavra, você vai cair, irmão. Você vai cair. E não é para isso que o Senhor te chamou. Quando eu estou falando nisso, eu estou falando de orgulho. Quantas coisas deixamos de fazer por orgulho? Porque o irmão não me cumprimentou lá na chegada, não está tendo graça aí no culto. Você está vindo aqui para ser cumprimentado, irmão? Você está vindo aqui para ser exaltado, para ser reconhecido? Ou você está vindo aqui para cultuar a Deus? Para aquele que te deu vida, que te deu vida eterna, aquele que te lançou promessas de prosperidade, aquele que te predestinou para a vida eterna. Irmãos, autoimagem. Quantos aqui de nós ficamos preservando a nossa autoimagem? Se o irmão souber que, que eu ajo assim ainda, meu Deus, vão me expulsar da igreja. Queridos, aqui é o lugar de você mostrar quem você é, porque aqui é o lugar de você receber a tua cura. Se você ficar aqui com reservas, simplesmente o Senhor não vai fazer nada, você vai entrar aqui e vai sair do mesmo jeito que chegou.
Mas se você romper com as suas reservas, o Senhor vai fazer muito. Amém? E o principal delas, falta de vida espiritual. Irmãos, estou falando que a falta de vida espiritual atrofia o nosso crescimento espiritual. Se nós não nos dedicarmos no conhecimento da palavra, em ter tempo de qualidade com o Senhor, nosso tempo de levar as nossas questões para Ele, sim, mas também de ouvir aquilo que Ele tem para falar para nós sobre o nosso estilo de vida e sobre a nossa maneira de viver. Amém, queridos? Vamos ouvir um pouco a pastora Lu agora. Boa noite, irmãos. É um desafio pegar o bonde andando e não pausar, né, continuar. Mas coisas de criança e coisas de adulto. Coisas de criança e coisas de gente grande. Quando a gente olha realmente para o apóstolo Paulo, seus escritos, nós podemos ver em muitos lugares ele nos chamando ao crescimento, à maturidade, a chegarmos com textos diferentes, com palavras diferentes, mas nos provocando nesse mesmo sentido, nessa mesma direção. Eu gosto muito desse texto que está em 1 Coríntios 13, 11. Você nem precisa abrir, eu só vou citar aqui. E lá ele está falando assim: quando eu era criança, eu pensava como criança, eu raciocinava como criança. Mas assim que eu cheguei à idade adulta, eu acabei com as coisas de criança. Então, se nós estamos pensando juntos aqui um pouquinho hoje, sobre a gente chegar num alvo, esse alvo é Cristo, esse homem maduro, esse homem perfeito, nós precisamos talvez pensar um pouquinho sobre o que seriam então essas coisas de criança que Paulo se refere. Olhar para a nossa própria vida, olhar para o nosso coração. Muitas vezes, quando nós somos provocados por Deus a crescer na nossa vida, queridos, é no meio de crise, é no meio de problema, é no meio de situações adversas, das mais variadas. Eu ousaria dizer que eu acho muito difícil nós crescermos em maturidade, num momento onde está tudo tranquilo na nossa vida. Porque é na adversidade que nós criamos algo chamado tenacidade. Cutuque aí o seu irmão e diga assim: sabe o que é tenacidade? Esqueci de trazer o elástico. Ah, não. Então faz de conta que tem um elástico aí. Tenacidade, segundo o pastor Juliano, aprendi com ele, é a capacidade da gente ser esticado sem arrebentar. Assim como o elástico. Resiliência, querem uma palavra mais bonita, né? Capacidade de ser esticado na vida sem arrebentar. Os problemas, as adversidades, elas nos esticam. Elas fazem a gente se virar, a gente fica apertado, a gente fica desconfortável. E dependendo da nossa resposta ao Senhor, a resposta ao desafio, a gente cresce, a gente amadurece. Mas se nós formos falar em termos de maturidade, de infância, claro que atitudes de criança, na época de criança é apropriado. Nós estamos falando aqui de uma maturidade espiritual, nós estamos falando da maturidade na vida de uma maneira geral. Mas algumas características, elas são próprias da infância. Eu queria falar de duas delas, talvez elas se desdobram em 4, mas eu vou tentar ficar em 2. Uma das características que a gente poderia pensar em relação a uma criança é que a criança tem muita dificuldade de administrar um não. É ou não é, queridos? Me ajudem aí os pais. Talvez você que nem é pai, já viu uma criança reagindo a um não no supermercado. É o terror da gente que já é pai e mãe. Ir no supermercado e dizer um não para a criança, né? Talvez você já viu criança se jogando no chão, batendo a cabeça no chão. Eu quero, eu quero, eu quero. A criança, ela não sabe receber de bom grado o não. Ela precisa aprender a administrar o não, aceitar o não. Mas aí passa a fase do supermercado, da pirraça no supermercado, né? E durante toda a nossa vida nós vamos ter que administrar. Quem sabe agora não, mulher, agora nós não podemos gastar isso. Não é hora. Quem sabe, no momento a gente vai ter que administrar
um pai dizendo para nós jovens, né? Nós jovens, isso não é para você. Talvez Deus dizendo para você, em qualquer fase da sua vida, isso não é para você. Talvez lá no ambiente de trabalho, você vai ter que administrar a pessoa que chefia você lá, que coordena você, dizendo, dessa forma não. E aí, que resposta a gente vai dar? Sabe, queridos, a nossa sociedade, o tempo que nós vivemos hoje, é um tempo cheio de adultos infantilizados. Pessoas que não sabem administrar o não. E vamos falar a verdade, ninguém gosta de ter que administrar o não. A gente gosta de ser satisfeitos das nossas vontades, necessidades, desejos serem atendidos. A gente gosta de ser aprovado em tudo que a gente faz. A gente não gosta de ser desaprovado. A gente não gosta lá no ambiente de trabalho que alguém diga assim, olha, né, talvez isso aqui está torto, você da próxima vez ajeita melhor para cá. A gente não gosta. Às vezes a gente se ofende com essas coisas. Então, quando eu estava pensando sobre isso, né, sobre não saber ouvir o não, por causa do eu quero, eu estava lembrando de um comentário que ouvimos há algum tempo. Eu realmente acabei esquecendo de anotar aqui da onde é a pesquisa, porque quando eu falo de pesquisa, eu gosto de dizer quem que pesquisou, de onde que veio. Mas hoje eu vou fazer um pouquinho diferente. Foi feita uma pesquisa no Brasil, na Europa e nos Estados Unidos, abordando em que idade, mais ou menos, as pessoas hoje estão amadurecendo. Em décadas passadas, as pessoas, de maneira geral, no mundo inteiro, amadureciam em torno dos 20 anos, 20, 25 anos. Hoje, queridos, as pessoas mais novas a amadurecer está acontecendo depois dos 50. Então, nós temos hoje, como sociedade, um grande problema. Nós temos os bebês de 80 quilos, né? Nós temos os bebês grandões. Eu lembro, muitas vezes, estudando a palavra com a pastora Chloe, ela falava do nenê rei. Hoje ela não está aqui, mas o termo é bem conhecido. Os nenê rei. Às vezes, o filho é um nenê rei dentro da nossa casa. Ele não sabe, ele não aceita o não, e ele nos comanda. Ele é o centro da casa. Então, aquele nenê que é o reizinho, um dia vai crescer. E se ele não for ensinado, corrigido durante a sua vida, ele se torna um marido nenê rei. Ele se torna uma menina nenê rei, esposa, mãe de família. E aí está estabelecido o conflito na nossa vida. Como é que a gente resolve isso? Então, hoje nós vemos maridos, homens, agindo como solteiros, homens casados querendo viver como solteiro. Imaturos, não sabem tomar decisões, não avançaram na vida. Mulheres que são meninas, fazendo birra dentro das suas casas, manipulando o marido. Filhos querendo ser esse reizinho, em qualquer idade. Eu acho que isso é uma coisa tão séria e tão presente na nossa vida, nas nossas casas, né, queridos? Não se sintam acusados. Mas eu estou nesse barco aí também. Eu estou lutando, eu estou sendo treinada, eu estou sendo lapidada, né? Nesse tempo, Deus me ajuda e o meu marido também. Então, nós não estamos falando aqui de chegar à maturidade de um lugar de plenitude e perfeição. Nós estamos falando de uma caminhada que estamos fazendo. Uma outra coisa que a criança tem dificuldade, a fase da infância, é dificuldade de aceitar a correção. Além de ter dificuldade de receber um não, quando passa, extrapola e precisa ser corrigido, a criança também não gosta. Pai que leva a criança para a disciplina, né? Um certo ritual, um processo, né? Hoje meus filhos não estão aqui para poderem... Eu sempre usava eles de exemplo quando fala de disciplina, mas é ruim falar quando eles não estão presentes, né? Aí eles já riam, já cutucavam quem está perto. Mas quantas vezes nós tivemos que fechar a porta do quarto com a nossa criança, né? Às vezes era difícil, já teve vezes que o Marcos, né, que é muito paciencioso, ficou 40 minutos lá, enquanto fala, ter certeza que a criança atendeu. Depois a criança dava uma esperneadinha, né, e tal. Depois leva as varadinhas, depois consola, tem uma conversa. Olha, às vezes era quase dormir do lado de fora. No começo ficava lá, né, com o ouvido assim, para ver se não estava se passando, como é que estava sendo. Mas depois eu vou dormir, né, porque... Mas foi uma fase, queridos.
Eles precisaram ser disciplinados. Hoje não é mais tempo. Hoje a disciplina deles é outra. Porque quando a gente se torna adulto, quando passa a fase da varinha, vem a vara de Deus no nosso lombo, né? A nossa correção. Nós temos dificuldade de aceitar a correção. Tudo é meu, tudo é do meu jeito. Porque nós temos dificuldade de enxergar o outro, enxergar a necessidade do outro. E nós transferimos a responsabilidade quando nós não aceitamos a correção. E essa conversa, né, esse probleminha, ele já começou bem lá atrás. Porque quando Adão e Eva pecaram lá no jardim, você lembra da história? Deus chegou e chama a atenção de Adão e fala: Adão, o que vocês fizeram? E Adão já foi a mulher que o Senhor me deu. Ele já culpa a esposa, ele já culpa Deus por tabela, e aí a Eva diz assim: foi a serpente. E a serpente lá, né, quase dizendo assim, ó, tenho pouco a ver com isso, tenho a ver, mas não é culpa minha. Então, queridos, essa tendência ao pecado, essa tendência a gente não aceitar quando somos errados, quando somos corrigidos, para avançar, tem paralisado, às vezes, áreas das nossas vidas. Tem trazido passividade na nossa casa, no nosso coração, passividade em relação a resolver questões e problemas na nossa vida. Sejam os problemas do lado de dentro, como questões emocionais, tudo isso que o Marcos falou antes, seja às vezes problemas, conflitos no nosso ambiente de trabalho, no nosso casamento, dentro da nossa casa. Se nós fizermos de conta que está tudo bem quando não vai tudo bem, queridos, o nosso relacionamento para, o nosso casamento fica estagnado, nosso relacionamento familiar para. Então, essas são coisas de criança. Mas o que seria, então, coisa de gente grande, coisa de adulto? Eu queria que esse texto você abrisse comigo em Hebreus 5, para nós vermos o que Paulo fala aqui, Hebreus 5, no versículo 11. Olha a chamada que Paulo dá aqui. Ele diz assim, Hebreus 5:11, sobre isso temos muitas coisas que dizer, embora difíceis de explicar, pois vos tornastes tardios em ouvir, ou alguma outra tradução vai falar lentos para ouvir. De fato, embora já devesseis ser mestres, ainda precisais que alguém vos ensine de novo os princípios elementares da palavra de Deus, e vos tornastes necessitados de leite e não de alimento sólido. Qualquer pessoa que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, pois é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, que pela prática têm as suas faculdades morais exercitadas para discernir entre o bem e o mal. Opa, aqui tem uma chave então da maturidade. É alguém que desenvolveu o quê? A prática das faculdades morais. É alguém que está praticando aquilo que está aprendendo. É alguém que está sendo provado por Deus nas situações da sua vida, nas diversas áreas da sua vida, e ele está praticando a verdade, ele está exercitado na prática da justiça, na prática da verdade. Vem uma prova e como ele responde, como ele se posiciona a um problema, a uma adversidade, a algo difícil, ele responde em linha com a verdade. Ele encurta essa distância entre aquilo que ele já sabe e aquilo que ele vive no cristianismo. E esse é o nosso desafio, é encurtar essa distância entre aquilo que a gente já sabe. A maioria de nós, queridos, já sabemos de Deus, da palavra de Deus, para andarmos toda a nossa vida em retidão, em santidade, cumprindo a vontade de Deus para a nossa vida. Aqueles que são bebês na fé estão sendo nutridos com leite e estão crescendo. Mas uma dieta sólida, chega um dia que o leite para. Chega um dia que a mamadeira termina e nós precisamos de alimento sólido. Queridos, se nós queremos cumprir a vontade de Deus, que a Bíblia fala que é boa, perfeita e agradável na nossa vida, na vida da nossa família, nós precisamos deixar a mamadeira e comer alimento sólido, ou seja, vida com Deus, tempo com Deus, conhecer a Deus, palavra de Deus e vivência daquilo que a gente já sabe, prática. Porque só conhecer e não viver, isso tem um nome, isso é religiosidade.
Eu não quero ser uma religiosa, eu quero ser alguém que vive aquilo que eu conheço. Esse é o chamado, esse é o convite de Deus para nós, para você de maneira pessoal e para nós de maneira aqui coletiva, como igreja do Senhor nesse lugar. Esse é o convite de Deus para nós nesses dias, desenvolvermos tenacidade. Mas sabe, queridos, eu quero contar algo para vocês. Talvez você já tenha descoberto isso. Eu acho que não é só comigo que é difícil. Não é fácil a gente crescer em maturidade, porque crescer dói, amadurecer dói, custa caro. E sabe que a gente não dá conta sozinho de amadurecer? Assim como uma criança, um bebezinho, não dá conta de crescer se alguém não alimentar, se alguém não cuidar, se alguém não atender. Nós também não damos conta de amadurecer e chegar na estatura proposta por Deus na nossa vida. Mas eu amo a palavra, eu amo esse Deus que não só nos dá um alvo, um objetivo de vida, como nos ajuda a chegar lá. Então, quando a gente vê Jesus falando, lá em João 15:5, sem mim vocês não podem fazer nada. Então, sem Jesus, sem eu ter vida com Deus, eu não vou chegar à estatura dele, eu não vou ser transformado à imagem dele. Sem vida com Deus, eu não vou encontrar esse padrão bíblico. João 16:17, Jesus disse assim: eu deixarei o Espírito da verdade, ele estará para sempre com vocês, e ele vai ensinar todas as coisas para vocês. O Espírito Santo é o nosso conselheiro, o Espírito Santo é o nosso ajudador. O Espírito Santo é aquele que traz paz ao nosso coração, consolo ao nosso coração, mas é aquele que nos ajuda, nos revela a verdade. Talvez essa palavra soe até meio assim, parece um pouco dura, né? Pastor Marcos ali, né? Foi firme no negócio. Queria convidar os músicos que pudessem vir, por favor. Mas é uma palavra de confronto. O confronto, queridos, não é algo necessariamente negativo, ruim na nossa vida. Aliás, toda a palavra de Deus é uma palavra de confronto. É uma palavra que põe a gente frente a frente com quem a gente é, frente a frente com a palavra de Deus. Eu queria dizer para você que é o tempo. Esse é o tempo para mim e para você amadurecer. Não é fácil, mas é possível. O Marcos vai dar um pequeno testemunho. Vou falar depois isso. Okay. Eu esqueci que ele ia dar um testemunho. Mas os músicos já podem ficar, que nós já vamos terminar. Amém, irmãos. Queria falando sobre crescimento, quando nós estamos caminhando em crescimento, nós somos desafiados a ir para um novo nível. Somos desafiados a ser esticados, a nossa tenacidade é esticada. E 3 anos atrás, nós fomos desafiados porque fomos ungidos pastores. Nós entendemos naquele momento que nós precisávamos alinhar a nossa vida, porque nós estávamos sendo reconhecido e colocado numa situação de liderança. E isso custou, nós tivemos que nos atipar, né, para poder, e estamos no processo, porque o amadurecimento ele não é algo que acontece do dia para a noite. Você precisa experimentar, crescer, dar passos, e assim o Senhor vai fazendo, e assim as coisas vão acontecendo. E logo no início, no primeiro ano ali de pastorado, nós fomos desafiados e aceitamos o desafio de iniciar a congregação que temos lá na Zona Sul, né, a Igreja da Vida Sul, e assumimos esse compromisso, e para estarmos integralmente nesse compromisso, nós tivemos que deixar de congregar aqui no centro, onde estávamos há 20 anos já congregando, com células, com amizades mais próximas, né? E a gente teve que, de certa forma, abrir mão de todo esse conforto, de toda essa estrutura que já tínhamos aí andado bastante tempo, para estar integralmente lá desenvolvendo o trabalho. E fizemos isso 1 ano, levantamos a igreja lá, pessoas
pessoas começaram a congregar lá, pessoas foram levantadas para nos abençoar com trabalho, com recursos. Foi um tempo assim bem precioso de Deus, onde pudemos ver a mão de Deus nos abençoando naquilo que estávamos fazendo. Mas também foi um período de confronto, onde tivemos que assumir lá a liderança daquela igreja, ser os pastores principais daquela igreja, alimentar aquela igreja com a palavra. Era um desafio semanal de estar ali se esmerando para corresponder àquilo que estava sendo, para corresponder àquilo que nós estávamos dizendo que estávamos fazendo. Isso foi bênção na nossa vida, fomos esticados, nos levou a um novo nível de compreensão, de entendimento da igreja, do corpo, do próprio Senhor e de tudo isso. Mas passado esse um ano, nós ouvimos do Senhor que a igreja lá precisava avançar, precisava pastores que estivessem ainda em tempo integral, com maior disponibilidade de tempo, e entendemos também, por circunstâncias da nossa própria vida, de necessidades que tínhamos como família, e fomos buscar no Senhor, buscar conhecimento, buscar entender o que estava acontecendo, e nós entendemos que o nosso tempo lá na Zona Sul estava sendo abreviado e que o Senhor estava nos chamando de volta para cá, para exercermos algumas atividades aqui que temos desenvolvido no último ano, na área de ensino, nos envolvendo com processos, com os casais, e isso tem sido bem especial, e queremos que grandes coisas o Senhor vai estar fazendo no nosso meio. Mas isso não foi uma coisa fácil, porque gerou um desconforto, né? Tivemos que mobilizar, né, o pastor Valdir para ir para lá. Ele aceitou o desafio, mas isso gerou um desconforto na igreja, isso gerou crítica, isso gerou dissensão. Momentaneamente houve uma turbulência, né? O pastor Juliano não foi poupado, passaram um pente fino na vida dele, de cima a embaixo, todo que é tipo de crítica ele recebeu. Não foram poucas as reuniões que participei aqui junto com ele e com os irmãos, vendo ele, como ele estava reagindo a essa situação, se humilhando ali na frente dos irmãos, pedindo perdão para os irmãos por ter gerado aquele tipo de sentimento. E esse é um espelho para nós, que a nossa vida como pastor é isso, é nos disponibilizarmos integralmente. E se a gente eventualmente causou um sentimento, mesmo sem querer nos irmãos, o nosso papel é estar ali e resolver isso, e não fugir, e não querer que o irmão vá embora, e não fugir da responsabilidade de resolver cada coisa. Mas acredito que tomamos todos o procedimento correto. Hoje a Igreja Sul está lá, pastor Valdir, pastor Helenice estão integrais lá, o povo lá está consolidado, tem uma igreja lá, que acredito hoje muito mais de 100 pessoas congregando lá, feliz, desenvolvendo ensino, desenvolvendo atividades com crianças. Deus foi abençoando. E aqui no centro também Deus foi movendo, Deus foi nos esmerando, e fomos nos envolvendo com os projetos que estavam sendo propostos. Mas se nós tivéssemos simplesmente saído lá da Zona Sul, chegado aqui e vindo todo domingo sentar aqui e ouvir o pastor pregar a palavra e não fazer nada, que tipo de crescimento Deus tinha proposto? Que tipo de crescimento Deus estava desenvolvendo? Que tipo de amadurecimento Deus estava fazendo na nossa vida? O Senhor não nos chamou nós como pastores e não chamou nenhum de nós para ficarmos lustrando o banco. Ele nos chamou para o papel principal, para sermos referência do Senhor, para sermos referência no nosso trabalho, para sermos referência na nossa vida profissional, na nossa vida emocional, na nossa vida sentimental. O Senhor nos chamou para crescermos. Pastor Juliano, hoje de manhã, deu um exemplo que fechou o entendimento. Vou ter que falar. É como se a nossa vida nestas áreas fosse uma barrica, né? Uma barrica, aquelas barricas que depositam alimentos dentro, um barril, né? E que cada área dessa fosse tábuas desse barril. Então vamos supor que a minha vida profissional, eu sou top na minha vida profissional, tenho mestrado, doutorado e tal, então
o lado da minha barrica, da área profissional, do meu desenvolvimento, do meu amadurecimento profissional, está aqui em cima. Mas aí eu tenho a minha área sentimental, por causa de traumas, de dificuldades, de ausências ou de problemas, eu não desenvolvi muito, ela está aqui embaixo. E vamos dizer que as outras duas áreas estejam completas. A medida que eu vou ser medido não é pelo meu doutorado lá, é pela minha infantilidade aqui nessa área. Então, queridos, nós precisamos ter um equilíbrio no nosso amadurecimento. Ele precisa ser completo em todas as áreas, porque senão o que vai prevalecer é a estrutura mais baixa, é a estrutura menor. É o limite menor, é limitante. Eu posso fazer todo tipo de preparo profissional, posso ser o melhor da minha área profissional, mas se eu sou infantil na área emocional, eu vou ser medido pela minha infantilidade e não pela minha qualificação profissional. Queridos, como é dupla, tudo meio combinado, né? Tem que ser combinado para não dar problema, né? Para nós fechar essa noite, tem um personagem da Bíblia, que é José. Quantos aqui conhecem a história de José? Só para a gente ter uma noção. O José do Egito. José do Egito. José era um filho da velhice de Jacó, foi o 12º filho. E ele era muito amado do pai. Benjamim foi o 12º. 11º filho. E aí, ele era muito amado do pai, ele era o preferido do pai. E os outros irmãos sentiam-se enciumados com essa posição que José ocupava. Mas José era um menino temente ao Senhor. E ele já desde da sua infância, da sua juventude, ele teve sonhos proféticos do Senhor sobre ele, sobre sua casa e sobre a nação do povo que ele representava. Mas por causa da sua infantilidade nessa época, até própria da época, ele causou nos irmãos dele, por causa dessas visões, desses sonhos, uma rejeição tremenda. Os irmãos odiavam ele. Então José teve que passar por um processo de amadurecimento que foi doloroso, que foi doído. Ele foi rejeitado pelos irmãos, ele foi vendido pelos irmãos para outro povo, foi levado embora, ficou longe da sua família, passou por circunstâncias de prisões, passou certamente por maus tratos, mas ele andou no caminho do Senhor. Em todas as situações por onde ele andou, ele era um servo do Senhor, as características do Senhor estavam nele. José foi um tipo de Cristo, ele era uma sombra de Cristo, era um homem que viveu na terra, que representava aquilo que Cristo ia vir fazer. José foi tão zeloso no seu amadurecimento, que ele foi colocado como governador do Egito. E houve um tempo em que veio uma grande fome na região onde morava a família dele. E os irmãos dele vieram para o Egito buscar alimento. E Deus tinha dado uma estratégia para José, para que ele ajudasse o povo do Egito a ter muito mantimento para esse tempo de seca, de falta de provisão que vinha sobre a terra. E quando os irmãos de José vieram para o Egito, José já tinha entendido o propósito de Deus. José já tinha entendido o sonho que Deus tinha dado para ele quando ele era ainda jovem, de que Deus estava levando ele para uma outra região, para que ele pudesse, na época própria, salvar a sua família da fome, salvar o seu povo da fome. Mas o fato de ele compreender o propósito de Deus não impediu que ele passasse por um processo de restauração e de cura. Ele teve que se abrir. A Bíblia diz que quando ele enfrentou os irmãos dele, ele chorava tão alto, tão profundo, que os seus gritos eram ouvidos
nas residências próximas da onde ele morava. José chorou ardentemente, ele se quebrantou ardentemente diante do Senhor. Ele não se poupou, ele não teve reservas, ele não teve restrições. Ele se quebrantou diante do Senhor e ele foi completamente curado. E o resultado da cura dele é que foi que ali o povo, a nação dos judeus pôde se desenvolver naquela terra, e um tempo depois Deus pôde levantar um outro homem para libertar aquele povo ali da escravidão do Egito. Nessa noite, eu creio que o Senhor tem um desafio parecido para cada um de nós. Eu creio que essa é uma noite, um divisor de águas na vida de muitos de nós. Eu creio que essa noite o Senhor quer nos tirar desse lugar de paralisia, nesse lugar de infantilidade. Ele quer romper com processos na nossa vida que nos colocaram nessa situação de limites, de ser limitado pelo baixo. Ele quer gerar possibilidade de nós crescermos e avançarmos nos níveis de maturidade nas diversas áreas da nossa vida. Amém? Então eu queria que você ficasse de pé e que nós orássemos nesse sentido. Mas também queria lançar para você um desafio. Se você está entendendo que essa é uma palavra que vem em confronto com o que está dentro do teu coração, se essa é uma palavra que está te desafiando a tomar uma posição, uma postura diante do Senhor nessa noite, eu queria te desafiar você a dar um passo de fé, e vir aqui à frente. Queria que você expressasse o desejo do teu coração